A paz do Senhor Jesus, amigos do canal Missionário e de Pregar Grace. E nós queremos falar neste vídeo sobre Cristo é o verdadeiro Deus e deve ser adorado. No livro, nas cartas de João, primeira carta de João, capítulo 5, versículo 20, diz assim: também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro, e estamos no verdadeiro, em seu Filho, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Veja que como a Bíblia nos mostra que Jesus é Deus, que Ele é o verdadeiro Deus. Porque a Bíblia, ela não dá nenhum tipo de situação em que Jesus não deve ser adorado. Porque Jesus não foi criado. Às vezes tem gente que fala, Jesus foi criado. É uma grande mentira. Ele está na mesma condição do Pai. Como ele mesmo disse, eu e o Pai somos um. Veja aqui também, no capítulo 1 do Evangelho de João, também veja que a palavra nos fala aqui sobre Jesus Cristo. Diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandecia nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Então veja aqui a respeito da divindade de Jesus. Jesus é o Verbo encarnado. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Todas as coisas foram feitas por Ele e por intermédio dele. Não adianta alguém dizer que Ele não é Deus. Ele é o verdadeiro Deus. Ele veio a este mundo, assumiu a condição de homem, para provar na carne que ele não cometeria pecado. Ele não cometeu pecado. Ele nasceu como nós nascemos, nasceu de uma mulher. E ele então cresceu cheio de graça, como unigênito do Pai. E ele nunca cometeu pecado, mas ensinou a sua glória, a sua majestade, o seu poder. E todas as vezes que ele foi adorado, ele não negou que fosse adorado, porque ele é Deus. Ele estava desde o princípio da criação, ele sempre existiu, em unidade com o Pai. Ele é igual ao Pai, cheio de poder e de autoridade, e todo poder, toda autoridade está sobre ele. Ele recebeu também do Pai essa condição. Ele é agora o Todo-Poderoso. E todo aquele que invoca o seu santo nome é curado, liberto das suas dores, dos seus pecados. Todo aquele que chega diante do Senhor precisa adorá-lo, porque todo o poder foi lhe dado nos céus e na terra. E a Bíblia fala que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Também nós vemos quando o escritor aos Hebreus, ele fala sobre Jesus e os anjos. Ali ensina-nos que os anjos são espíritos ministradores que foram enviados em favor daqueles que vão herdar a salvação. Eles não são deuses. Tanto é que João, no livro do Apocalipse, se você for ver lá, dos textos que eu posso citar aqui, quando ele foi se dobrar perante o anjo, se ajoelhou perante o anjo falou: não faça isso, porque eu sou conservo seu. Mas o Filho, diz o Senhor, diz Deus, o teu trono, ó Deus, é um trono eterno. Então, que todos os anjos o adorem. Alguém chega, modificou o texto, numa Bíblia aí que é falado aí na porta das casas, que todos os anjos lhes prestem homenagem. Isso é mentira. Todos os anjos de Deus o adorem. Se você não tem Cristo como teu Salvador, se você não tem Ele como seu Deus, você está perdido, está condenado, porque Ele é o próprio Deus e a vida eterna. E também, como diz aqui o apóstolo, guardai-vos dos ídolos. O que é guardar dos ídolos?
é das imagens e esculturas. Muitas pessoas se ajoelham diante de imagens e esculturas para dizer que é Deus, ou querem adorar o próprio Jesus através de imagem e escultura. Não faça isso. Os verdadeiros adoradores do Pai o adoram em espírito e em verdade. Evangelho de João, capítulo 4. Jesus estava diante da mulher samaritana e ele ali então falou que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Então você compreenda esta palavra, receba no teu espírito nesta hora que o verdadeiro Deus chama-se Jesus Cristo. Ele está sentado no trono de majestade e derramando sobre nós as suas bênçãos e concedendo a nós a vida eterna. Se você crer desta forma, você está salvo. Porém, se você negar a Jesus Cristo, negar o verdadeiro Deus, você está condenado. Cuidado com a condenação de Satanás. Receba no teu espírito as vitórias do Senhor, e toda adoração, todo louvor e majestade pertence ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o verdadeiro Deus. Amém?